Meus irmãos, ainda de pé, no último domingo nós demos início a uma série de sermões nos Salmos de Romagem. Eu chamei esta série de As Canções dos Peregrinos. Afinal de contas, estes salmos constituem canções que eram cantadas pelos peregrinos que subiam à cidade de Jerusalém 3 vezes ao ano. E eu desafiei aqui os nossos irmãos da Comissão do Canto Congregacional a, em cada um destes domingos, nós nos unirmos aos salmistas, a estes peregrinos, cantando uma canção em alusão a estes salmos. É o que nós vamos fazer agora, antes de passarmos ao momento da palavra, em que nós vamos meditar no Salmo de número 121. Antes de lermos esta passagem, antes de dedicarmos tempo e atenção a pensarmos acerca desta passagem da Escritura, nós iremos cantar estas verdades juntos. Eu quero convidar os irmãos da Comissão do Canto Congregacional para que nós louvemos juntos ao Senhor com a canção O Senhor é quem te guarda. Meu olhar levantarei, não terei do que temer. Meu socorro é o Senhor, que a terra e o céu criou. Ao saíres e entrares, o Senhor te guardará, irá suster-te hoje e sempre, em todo caminhar. O meu Deus não dormirá, e aos meus passos guiará. Na noite é o meu protetor, dos meus dias é o Senhor. Ao saíres e entrares, o Senhor te guardará, irá suster-te hoje e sempre, em todo caminhar. Ao saíres e entrares, o Senhor te guardará, irá suster-te hoje e sempre, em todo caminhar. Ao saíres e entrares, o Senhor te guardará, irá suster-te hoje e sempre, em todo caminhar. Amém. Podem assentar, irmãos. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121, eu farei a leitura de todo o Salmo. Os irmãos poderão acompanhar silenciosamente. Eu peço a quem puder, para que mantenha sua Bíblia aberta depois de nós lermos este texto, para que nós passemos à meditação no que dizem as Sagradas Letras. Salmo de número 121, nos diz assim a palavra de Deus: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Fechem os seus olhos, curvem suas cabeças, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos por este tempo que o Senhor nos permite vivermos aqui juntos. E de um modo especial, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, ó Deus, pela palavra que nós lemos. E queremos suplicar ao Senhor que o Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, ó Deus, nos instrua, nos ensine, leve, ó Deus, o nosso olhar para Cristo Jesus, que ao meditarmos no conteúdo da tua palavra, que nós possamos ser convencidos pelo teu Espírito da voz do Senhor a nos edificar, a nos ensinar, a nos guiar e a produzir em nós, a operar em nós o poder que só mesmo o Senhor tem de nos transformar à semelhança de nosso bendito e amado Redentor. Nos conceda, ó Deus, por tua graça e por tua misericórdia, a bênção da iluminação do Espírito Santo, para que nós compreendamos estas verdades em nossas mentes, mas também em nossos corações, e tudo isso para a tua própria glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. No último domingo, nós demos início a esta série pensando acerca do Salmo de número 120. Naquela ocasião, nós constatamos que o Salmo de número 120 é um lamento. A nossa jornada por estas canções peregrinas, ela é uma jornada que tem o seu início com um lamento. É o lamento de um peregrino que está ciente de qual é a sua condição. E que condição é essa? Nós vimos no último domingo. Ele vive longe da cidade de Jerusalém. É um peregrino que vive longe da segurança da cidade em que está o Monte Sião, em que o Senhor decidiu fincar os seus pés para ali habitar com o povo da antiga aliança. E não só isso, ele não só está longe da cidade de Jerusalém, mas ele está habitando em uma terra cercada por conflitos, dilacerada pela violência. Ele está habitando na presença de homens de lábios enganosos, de língua enganosa. E ele então lamenta estar cercado por gente que odeia a paz, longe da segurança de Jerusalém. Hoje nós estamos aqui, em frente ao Salmo de número 121, e diferente do Salmo de número 120, em que nós tínhamos ali a figura de um peregrino que está pensando na cidade de Jerusalém, de um lugar distante, ansiando pela paz. Agora nós temos um peregrino que ele está prestes a pôr os pés na estrada. Nós estamos diante de um peregrino aqui que já está vislumbrando a sua peregrinação. Ele tem em mente, em frente de seus olhos, ele já consegue imaginar com muita clareza o caminho que ele terá de trilhar em sua jornada. E ao fazer isso, ao pensar acerca deste caminho, ao fazer considerações a respeito de suas jornadas, este salmista, especificamente, ele está pensando a respeito dos perigos que podem se apresentar a ele ao longo de todo o caminho, ao longo de toda a sua jornada. E ao pensar sobre estes perigos, ao se perguntar acerca da esperança, ao perguntar-se acerca do socorro para as tribulações que podem se apresentar a ele no seu caminho, nós vamos ver que o salmista, então, ele confia a sua vida aos cuidados do Criador do céu e da terra. No domingo passado, nós
vimos que a nossa situação, ela é profundamente identificada com a realidade do lamento do salmista no Salmo de número 120. Nós constatamos aqui também que, assim como aquele homem que buscava a paz em uma terra de gente que odiava a paz, nós também estamos vivendo longe do nosso lar. Nós também estamos longe de casa. E o nosso coração também se angustia quando nós contemplamos uma realidade cercada por tantos conflitos. Nós constatamos aqui que a gente sabe muito bem, assim como esse peregrino, o que é viver em um mundo quebrado. O que é viver em um mundo caído. Nós conhecemos os efeitos do pecado na nossa vida e na nossa peregrinação espiritual. Nós nos identificamos com aquele salmista, com aquele peregrino. E hoje nós podemos fazer o mesmo. Tal qual o autor do Salmo 121, tal qual o salmista, quando nós contemplamos a jornada, quando nós encaramos a nossa vida como uma peregrinação espiritual, como uma jornada rumo a um destino final, nós também nos pegamos pensando a respeito dos perigos, das dificuldades, das tribulações, e também nos pegamos pensando a respeito de onde pode vir o nosso socorro. Fazer essa viagem que os peregrinos faziam à cidade de Jerusalém exigia uma subida ascendente até a cidade santa para poder participar das 3 festas que eram comemoradas pelo povo judeu. E naquele tempo não existia estrada pavimentada. Eles não gozavam nem do privilégio de terem bons veículos, e muito menos do que isso, eles não tinham nem mesmo estradas. Na maior parte, o que eles tinham ali é alguns caminhos que eram bem trilhados por entre os vales. Caminhos em que normalmente esses caminhantes estavam sempre a passar recorrentemente e que se formavam ali por entre os vales. Então, ao longo das margens dos rios, sob as passagens das montanhas, nos vales entre estes montes, havia um caminho que deveria ser percorrido por estes peregrinos rumo ao Monte Sião. E esta caminhada rumo ao Monte Sião era uma caminhada cercada de perigos. E o salmista aqui, pensando acerca destes perigos, pensando acerca das dificuldades que ele poderia vir a enfrentar, ele expressa confiança no Senhor, mas ele não somente expressa a confiança no Senhor, que é quem representa o socorro dele, mas ele é recordado aqui acerca da proteção do Criador ao longo de todo o caminho. Como assim? Ele expressa a sua confiança no Senhor e ele é recordado da proteção que o Criador oferece ao longo de sua jornada. Os estudiosos aqui, quando nós fazemos, dedicamos alguma atenção a pensar no texto original, nós vamos perceber que este texto ele é composto como que de 2 vozes. Existem 2 vozes presentes aqui ao longo destes versos. A primeira voz é a voz deste peregrino, pensando acerca dos perigos e expressando a sua confiança no Senhor no verso de número 1 e no verso de número 2. Mas a partir do verso de número 3 até ao final deste salmo, o verso de número 8, é como se nós tivéssemos uma outra voz, ou talvez vozes. Talvez fossem os peregrinos que proclamassem estas verdades uns aos outros. Talvez fosse um peregrino mais experiente, lembrando o peregrino preocupado, mas também confiante, acerca deste cuidado que o Senhor, que é o guarda de Israel, tinha para oferecer para o seu povo em sua jornada. E tal qual o salmista e os peregrinos que rumavam para a cidade de Jerusalém, nós devemos também expressar a nossa confiança diante do Senhor e do seu poder, o poder que ele tem de nos socorrer em meio às tribulações. E devemos também, irmãos, nos recordar
de que Ele é quem nos protege, Ele é o nosso guarda, Ele é quem nos guia em nossa peregrinação espiritual. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Nós veremos que nós precisamos, devemos confiar no Senhor, porque Ele é quem nos guarda em nossa peregrinação espiritual. Vejamos aí os primeiros 2 versos deste salmo. Aqui nós temos uma advertência da palavra do Senhor. Aqui olhemos com confiança para o Senhor, porque Ele é o nosso socorro. O salmista, o peregrino aqui, ao considerar a viagem, ele está olhando para as montanhas. Ele olha para os montes e se pergunta sobre a esperança. Ele diz no verso de número 1, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes aqui constituem um enigma para os intérpretes desse salmo. Quando a gente lê alguns comentaristas e vai estudar um pouco, é comum que você veja muitos destes intérpretes oferecendo mais de uma perspectiva interpretativa acerca dos montes e adotando ali aquela que eles acham que melhor traduz o significado destes montes aqui no primeiro verso do Salmo. Mas é fato que eles constituem um enigma. O que estes montes representam aqui? Eles representam refúgio. Eles representam expectativa, a expectativa da antecipação da chegada em Jerusalém. Ou eles representam o perigo da jornada dos peregrinos rumo à cidade santa. Se nós olharmos para estes montes aqui como uma representação de refúgio, nós devemos nos lembrar que as montanhas que cercam Jerusalém, elas transmitiam uma imagem pacífica da proteção do Senhor a Israel. Se você for um pouco mais à frente no Salmo de número 125, no número 2, no versículo de número 2, aí na sua Bíblia, você vai ler o salmista dizendo: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Pensar nos montes como refúgio era considerar aqueles montes que estavam em torno da cidade de Jerusalém e que representavam a presença protetora de Deus em volta do seu povo. Mas pensar nesses montes aqui como uma expectativa, como a antecipação da chegada em Jerusalém, deve nos fazer considerar que o peregrino talvez estivesse aqui olhando para estes montes em volta de Jerusalém e sabendo que o seu destino final estava próximo. Ele estava perto de chegar ao Monte Sião, onde ele haveria de participar do culto ao Senhor ali junto com o povo de Deus. Alguns intérpretes entendem que o salmista, ao dizer que olha para os montes, que levanta o seu olhar para os montes, ele está aqui contemplando os montes que cercam a cidade de Jerusalém, ou seja, ele está perto de chegar ao final de sua peregrinação. Mas eu acredito que uma boa maneira de nós interpretarmos estes montes é considerando-os como uma representação dos perigos da peregrinação, da jornada destes peregrinos rumo ao Monte Sião. Naquele tempo, as colinas, os montes, abrigavam assaltantes, bandidos, gente má, de todo tipo. E também nós podemos ver isso no texto do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, no verso 23. Os montes, eles eram tidos como o lar de deuses pagãos. Eles viviam entre os lugares altos, como diz o profeta Jeremias. Se você se lembrar da parábola do bom samaritano, você vai se lembrar que Jesus, ele está dizendo que próximo à cidade de Jerusalém,
um judeu, ele encontra-se com um bandido que rouba ali os seus pertences e que o espanca e o deixa quase morto à beira do caminho. Este era um cenário possível, mesmo às portas de Jerusalém, mesmo chegando à cidade santa. Estes peregrinos teriam e poderiam ter de lidar ainda com perigos tais como esse. Então, quando o salmista pergunta sobre o socorro, quando o peregrino pergunta sobre o socorro, isto aqui reflete um perigo existente. É claro, o texto não nos diz qual, ele não nos especifica que perigo é esse, mas perguntar de onde virá o socorro pressupõe sofrimento, pressupõe um perigo iminente, algo que poderia estar prestes a acontecer, algo que talvez este peregrino já estivesse a sofrer, ou algo que ele sabia que, com toda certeza, ele poderia estar sujeito a sofrer. Mas respondendo à sua própria pergunta, acerca de onde viria o seu socorro ao olhar para os montes, para esta representação dos perigos da jornada, para estes lugares em que eram tidos como o lar, a habitação de deuses pagãos, o salmista responde no verso de número 2, expressando sua confiança e destacando o caráter do Senhor. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nem o mais alto monte, nem mesmo o mais alto monte, poderia abrigar maior perigo do que a proteção e o socorro que o Senhor, Criador dos céus e da terra, poderia providenciar para este peregrino em sua jornada. Ele não está olhando, irmãos, para as montanhas em busca de ajuda, simplesmente. Ele não está olhando para as montanhas tentando identificar uma pessoa qualquer ou uma divindade qualquer, alguém que more naquelas colinas e que possa auxiliá-lo em sua jornada. O salmista, ele recorre ao Criador. Ele olha para os montes e então ele olha para além dos montes. Ele olha para o Criador mesmo destas próprias montanhas. O próprio Deus. É ao Senhor que ele recorre em busca de ajuda. Isso porque somente aquele que é o Criador infinito dos céus e da terra, o Senhor forte e poderoso, todo soberano, é somente ele que pode socorrer o peregrino diante dos perigos de sua jornada. Após então expressar a sua confiança no Senhor e nos ensinar aqui que, tal qual como ele, nós devemos olhar com confiança para o Senhor, o salmista, o peregrino, ele é lembrado do fato de que o Senhor ele vai garantir a segurança dos peregrinos em sua jornada. Aqui a segunda voz deste salmo ela entra em cena. Aqui nós temos este salmista recordando acerca do poder protetor de Deus para com os seus peregrinos. Esta voz ela incentiva o viajante aqui a lembrar que Deus ele está sempre cuidando do seu povo. Ele está sempre cuidando dos peregrinos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, nos versos de número 3 e 4, que o Senhor guarda atentamente os peregrinos da queda. Observe aí, a parte A do verso 3. O texto diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. À medida que um peregrino ele caminhava rumo à cidade de Jerusalém, em direção a Jerusalém, o equilíbrio era sempre importante para ele. E é Deus quem o haveria de levar em segurança até o seu destino. É isso que este salmo está a nos dizer.
O Senhor Deus, ele é aquele que guarda os pés do peregrino. Ele é o guia fiel do peregrino. É esta guarda e esta proteção do Senhor que assegura ao peregrino que ele vai chegar ao seu destino final. Só que essa frase ela deve ser interpretada de forma metafórica também. Isso porque na literatura de sabedoria do Antigo Oriente Próximo, eles entendiam que todo indivíduo, todo ser humano, ele deve ser visto como alguém que está trilhando um caminho, alguém que está trilhando uma jornada. E claro, este caminho pode ser o caminho reto que leva à vida, ou este caminho pode ser o caminho escuro e tortuoso que leva à morte. Na literatura de sabedoria, o caminho, ele é essa jornada da vida. E aqui é como se o salmista estivesse certo de que não só o Senhor guardaria os seus pés e o guiaria ao seu destino final, mas aqui também o salmista está certo de que Deus vai lhe dar uma base segura ao longo de sua vida. Deus vai preservá-lo de cair, de tropeçar ao longo de sua jornada. E além disso, há algo que está claro aqui para nós também neste texto, que é o fato de que o Senhor, como um guarda, ele está sempre atento, ele está sempre alerta, ele está sempre vigilante. E essa característica nos é comunicada aí pela descrição do restante do verso de número 3 e do verso 4. Na parte B, diz aí o salmista: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, irmãos, não é somente um guia dos passos dos peregrinos rumo ao seu destino final. E não somente um guia que os preserva de descaminharem, de tropeçarem, de perderem o rumo ao longo de sua jornada. Mas, além disso, ele é um guia que está sempre atento. Ele não guia os passos enquanto ele está prestando atenção. Ele não guia os passos enquanto ele está acordado, mas daqui a pouco ele precisa tirar um cochilo, ele precisa dormir um pouco. Ele vê e contempla cada um dos passos do peregrino. Ele contempla atentamente. Lembre-se do profeta Elias e dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Enquanto eles se mutilavam naquele monte, clamavam em alta voz ao seu falso Deus para que enviasse fogo dos céus para consumir ali suas oferendas. O profeta Elias caçoava deles, não é? Fala mais alto. Gente, grita um pouco mais alto. Pode ser que ele está dormindo. Ele não está ouvindo vocês. Mas o Senhor não, irmãos. Nós sim podemos zombar dos falsos deuses e daqueles que põem a sua confiança nos falsos deuses. Mas não os profetas de Baal. O Senhor, ele está sempre presente. É como diz o salmista no Salmo de número 46, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele contempla o nosso caminhar. Ele conhece os nossos passos. Ele não nos perde de vista nem por um instante somente. Esta é a segurança e a garantia de proteção da qual o salmista ele é lembrado por esta segunda voz nos versos de número 3 e 4. Mas ele é lembrado também nos versos de número 5 e 6 que o Senhor é aquele que nos protege de todo o perigo. A terceira estrofe aqui deste salmo, ela retoma e ela vai desenvolver ainda mais a imagem de Deus como aquele que guarda, aquele que zela pelo seu povo.
Observe aí os versos de número 5 e 6. Diz assim o texto da Escritura: o Senhor é quem te guarda. Ele repete os temas dos versos anteriores e continua: o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ao chamar o Senhor aqui de sombra, provavelmente esta descrição ela esteja a ecoar aqui uma forma abreviada da expressão a sombra de tuas asas, que está presente em diversos outros salmos. Quando o salmista diz que o Senhor ele é a sombra, este é um indicativo de proteção e conforto, de segurança. O Senhor é aquele que protege. O Senhor é aquele que nos tem por perto. O Senhor é aquele que nos acolhe debaixo de suas asas. Com Ele nós estamos sempre seguros. É isso o que provavelmente o salmista está a indicar ao dizer que o Senhor é a sombra. E ele diz que o Senhor é a tua sombra à tua direita. E o que ele quer dizer com isso? Mais uma vez, o salmista está aqui a se utilizar de uma linguagem que pressupõe o Senhor como defensor dos peregrinos ou protetor dos peregrinos. Naquele tempo, os guerreiros, ao pegarem as suas armas e as suas vestes de guerra, era costume, eles se preparavam desta maneira, eles normalmente tomavam os seus escudos com a mão esquerda. Então, ao se prepararem para a batalha, com o escudo ali no seu lado esquerdo, o seu lado direito ele ficava mais vulnerável, desprotegido, suscetível a ataques do inimigo. Então, somente um outro guerreiro que estivesse à sua direita, com o seu escudo à mão à esquerda, poderia protegê-lo ali na guerra. E o salmista está dizendo assim: o Senhor é a tua sombra. Ele é aquele que protege você. Você está sob a sombra das asas do Senhor, que é o seu protetor. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele não somente o protege dos males, mas ele é o seu defensor. Ele cuida das suas fragilidades. Ele está ali, perto de você, cuidando de suas vulnerabilidades. Aquilo que você não pode fazer, os cuidados os quais você não pode ter para com você mesmo. O salmista está dizendo: o Senhor defende você. O Senhor protege você. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele é o seu defensor e o seu professor, seu protetor. Ele está perto de vocês e ele vai cuidar de vocês. E o salmista, ele vai se utilizar do que chama-se na literatura hebraica de merisma. Ele vai se utilizar de dois exemplos opostos, né, de coisas que são diametralmente opostas, como sol e lua, para poder transmitir a ideia de um cuidado amplo, abrangente, total do Senhor. Ele é aquele que defende e protege de todo o perigo. Ele é aquele que guarda de dia e de noite em segurança os seus peregrinos, e ele os guarda de qualquer mal. O Senhor é quem nos protege do perigo. E por último, nos versos de número 7 e 8, nós vemos aqui que o Senhor é aquele que nos guarda constantemente em todas as coisas, em quaisquer circunstâncias. Aqui nós temos a visão do salmista sendo ampliada, esta visão sobre a proteção do Senhor sendo ampliada, sendo considerada de modo mais abrangente.
Veja aí o que dizem estes versos, verso de número 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O cântico deste salmista aqui termina com o Senhor, com Yahvé, sendo descrito como o guarda eterno. Mas ele é o guarda eterno que se move das coisas pequenas, ou seja, dos passos dos peregrinos, para coisas maiores, para a alma do peregrino. O Senhor não guarda só os pés e guia os passos dos peregrinos. O Senhor é descrito aqui como o guarda eterno que guarda a alma dos peregrinos, o que representa toda a vida do peregrino. Na vida típica do Antigo Oriente Próximo, era muito comum que o trabalhador ele deixasse os limites da cidade ali, protegida por seus muros, para que ele fosse trabalhar ao longo do dia em outros limites, em alguma fazenda, pastagem, cuidando de rebanhos, o que quer que fosse. E então, ao final do dia, ao anoitecer, ele deixava o seu trabalho para retornar para a segurança da cidade ali, murada, né, entre os seus muros. Este era um costume daquele tempo. É como a maior parte das pessoas naquele tempo desempenhava o seu trabalho naquela cultura. E o salmista está nos dizendo aqui que o Senhor é aquele que guarda os peregrinos não só na sua saída para empreender a jornada rumo à cidade de Sião, à cidade de Jerusalém, ao Monte de Sião. E não é somente aquele que guarda o peregrino até a sua chegada aos portões da cidade de Jerusalém. Ele está dizendo que o Senhor é o guarda da alma. Ele guarda a entrada e a saída deste peregrino em sua peregrinação rumo à cidade de Jerusalém, mas em todas as demais jornadas. Na jornada e no caminho que representa a sua vida como um todo. Ele é um guarda constante. Ele é aquele que guarda, como diz o salmista no verso 8, desde agora e para todo sempre. Desde o momento em que este salmista pergunta acerca de onde vem o socorro, ao olhar para os montes, desde o momento em que o salmista considera os perigos da jornada, mas para além disso, para todo sempre, o Senhor guarda constantemente os seus peregrinos em todas as coisas. Ele é aquele que nos guarda de todo o mal. Isto é o que nos ensinam estes versos do texto que nós lemos. E o que o Salmo de número 121 nos ensina de maneira mais ampla e específica? Como nós podemos traduzir a mensagem do salmista para nós hoje? Como nós podemos aplicar a mensagem do salmista para nós hoje? Eu quero fazer uma só aplicação com vocês. Eu quero que nós consideremos uma só verdade a respeito deste texto. E a verdade, irmãos, é que você precisa de socorro. Eu e você precisamos de socorro. O maior perigo na jornada da nossa vida é o auto-engano e a autoconfiança. O maior perigo na jornada da vida, em nossa peregrinação, é não considerarmos os perigos do caminho. É nos enganarmos. É pensarmos que está tudo sob controle.
é achar que a gente não precisa de ajuda, é ser autoconfiante. É pensar que eu vou empreender esta peregrinação e esta jornada, eu vou chegar ao meu destino final na força do meu próprio braço, eu vou garantir o meu próprio bem-estar, eu vou resolver os meus próprios problemas, eu vou enfrentar os perigos, eu vou enfrentar o sofrimento, eu vou lidar com todas essas coisas e eu vou vencê-las por mim mesmo. O salmista olha para o caminho, pensa sobre a jornada, considera a sua peregrinação e, ciente dos perigos, ele clama por socorro. Irmãos, nós precisamos de um socorro. Nós precisamos de um socorro. Foi esta autoconfiança e este auto-engano o que foi perpetrado no coração de Adão e de Eva quando pensaram que eles podiam empreender a sua peregrinação sem o Senhor. Foi isso que fez com que eles pensassem que eles podiam cumprir a vontade de Deus para as suas próprias vidas, sendo eles os próprios deuses de suas próprias vidas. Eles pensaram que eles tinham um jeito melhor. Eles foram convencidos pela mentira da serpente que havia um atalho. Eles podiam ficar livres da influência de Deus, do poder de Deus, para que então pudessem empreender a sua jornada segundo sua própria vontade, pudessem seguir o seu próprio rumo, pudessem dar à sua própria vida o fim que eles mesmos desejavam. Mas o que começou com Adão e Eva no Éden, irmãos, é o que foi perpetuado até os nossos dias hoje. É um descaminho. O que nós temos é um monte de gente andando sem rumo, batendo cabeça, sem saber para onde vai, mas acha que sabe qual é o fim da caminhada. Acha que sabe para onde está indo. Acha que não precisa de socorro. Pensa estar seguro consigo mesmo. Mas nós precisamos de socorro. Nós precisamos de socorro. Isso é o que o salmista nos ensina. E foi para isso que Jesus foi enviado, irmãos. E foi para isso que Jesus foi enviado a nós. Para que nós tivéssemos nele o socorro para as nossas almas. Para que nós tivéssemos em Cristo Jesus a âncora da nossa vida. A segurança de que nós seremos levados ao nosso destino final, que é o cumprimento da vontade de Deus, que é viver uma vida cheia de sentido e significado, como quem vive para a glória de Deus somente. Esse salmista, ao pensar sobre o socorro, ele não está pensando em Deus como um ser distante, longe deles. Nem mesmo no lamento do salmista, no Salmo de número 120, ele estava a considerar Deus como distante. Ele tinha a cidade de Jerusalém longe dele, distante dos seus olhos. Ele estava longe de casa, mas ele sabia que ele podia buscar ao Senhor e a paz que só o Senhor pode dar. Este salmista, embora não estivesse ainda em Jerusalém, ele sabia que o Senhor é quem poderia protegê-lo ao longo do caminho, ao longo de sua jornada. Irmãos, a expressão máxima da presença graciosa e protetora de Deus junto com os homens é Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Nós
precisamos de socorro. Nós precisamos de socorro. E somente Cristo Jesus é quem pode nos socorrer, irmãos. Somente o corpo quebrado e o sangue vertido é que nos pode garantir a segurança de que nós haveremos de chegar ao nosso destino final em segurança. E a realidade do Evangelho não é uma realidade que nos garante segurança de não enfrentarmos sofrimentos, de vez por outra não toparmos com o nosso dedão, o nosso pé ao longo do caminho, nas pedras que estão ao longo do nosso caminho. Essa segurança não é a segurança de que nós não estamos suscetíveis aos males ou à morte ou ao sofrimento, mas é a segurança de saber que todos estes males, todos estes inimigos que porventura nós tenhamos de enfrentar, todos estes perigos que possam se interpor em nossa jornada, foram vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmão, você pode sofrer. Você pode perder gente querida. Você pode falir. Os seus negócios podem ir mal. O seu casamento certamente vai ter problemas. Você provavelmente vai enfrentar dificuldades na criação dos filhos. Você vai ter de lidar com o choque constante de viver em um mundo que se opõe à natureza da fé que você carrega. E ao final de tudo isso, de todos estes males, de todos os perigos da jornada da vida, meu irmão, eu e você teremos de enfrentar a morte. Mas o nosso socorro, a nossa segurança na jornada da peregrinação espiritual está centrada na pessoa de Jesus Cristo, que venceu todas as coisas por nós. Nós precisamos de socorro. E nós só encontraremos este socorro, irmãos, ao olharmos para Jesus Cristo. Não dá para andar sozinho. Não dá para empreender essa jornada daqui para frente sem olhar para Jesus. Não dá, irmão. Não dá para suportar os perigos da vida e da jornada e da nossa peregrinação sem olharmos para a cruz de Cristo. Não é possível. Não é possível. Nós não somente não iremos cumprir a vontade de Deus para nós, nós não somente não haveremos de encontrar a paz que somente a presença perpétua e plena de Deus junto com o seu povo, na pessoa de Jesus Cristo, pode providenciar, como também nós haveremos de nos deparar com a condenação eterna das nossas almas. Sem Jesus não dá, irmãos. Nós precisamos de um socorro. E o socorro bem presente é Cristo Jesus, o bendito Redentor. E a nossa esperança do fim desta jornada, do fim desta peregrinação, irmãos, é a esperança de ver o nosso Cristo rasgando os céus para consumar o seu reino por toda a eternidade, quando então ele será tudo em todos. Nós haveremos de estar com o Senhor por toda a eternidade. É para isso que eu e você fomos criados. Olhe para Jesus hoje, irmão, e encontre o socorro e a âncora da sua alma. Olhe para Jesus hoje e você vai ver que é melhor enfrentar os perigos da jornada acompanhado de um protetor e um guarda fiel, atento, todo-poderoso,
aquele que fez todas as coisas e que nos prometeu que haveria de estar conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos.